Bem, aqui Alexandre Carvalho, do projeto BEM-JIP, e o BEM é a Biblioteca Esportiva Mundial e JIP, Jogos Esportivos Permanentes. E como uma forma de desenvolvimento desse projeto do JIP, a parte JIP do projeto, vou analisar os resultados, os rankings mundiais das competições, das várias competições de natação, canoagem, ciclismo, atletismo, e vou começando aqui com a natação. Vou começando com a natação, já vou abrindo aqui um arquivo para inserir uma tabela. Vou inserir a tabela, uma tabelinha de 4 colunas. As linhas podem ser umas 16 linhas ou até mais, aí depois eu vejo. Vou colocando aqui, ó. Pronto, ó. E ponho para distribuir uniformemente as colunas, tudo certinho. Aqui será a prova, seria o ouro, né, o líder do ranking mundial, a prata e o bronze. E vamos começando fazendo essas análises, essas provas, né, e distribuindo melhor os resultados. Eu vou excluir umas linhas aqui, porque eu preciso fazer um ranking melhorzinho. Então aqui já começo com essa distância aqui dos 400 medley masculino. A liderança, ó, todos os resultados de abril, já ponho aqui, ó, 400 medley. O francês é o líder com 4,780. Grande atleta da França, candidato, que é o Léon Marchand, que é o grande candidato aí da prova. O Daiya Seto, do Japão, ocupando o segundo lugar na prova. Daiya Seto, também um dos grandes nomes da natação japonesa. Se não me engano, ele foi campeão, era um dos favoritos, né, para ser campeão olímpico, mas não ganhou. Não ganhou nos jogos, não. Quem ganhou foi a Ohashi, foi a única japonesa que conquistou medalha de ouro naqueles jogos de Tóquio. E aqui o Ilia Borodin, da Rússia, com 4,912, a Rússia que está com essa questão de participar ou não dos jogos por causa da questão ucraniana. Então aqui o Ilia Borodin, aqui nos 400 medley já colocado. Aqui o 200 medley, outra prova da natação masculina, liderança 1,55,45, o campeão olímpico, Wang Chun, da China, 1,55,45, é o Wang Chun. Eu tenho uma certa dificuldade com os nomes chineses. Léon Marchand, 1,55,68, o francês, 1,55,68, Léon Marchand. E o terceiro colocado, um forte atleta do nado de costas, o Shane Cassis, 1,56,06, um atleta completo dos Estados Unidos, mas pode ser um dos grandes nomes aí do futuro da natação mundial. Outro atleta que aparece agora nos 200 metros borboleta, 200 metros borboleta, é o Krzysztof Milak, campeão olímpico da Hungria, um dos grandes nomes, recordista mundial, é um favoritíssimo da prova, 1,52,58, Krzysztof Milak. Krzysztof Milak, o japonês, Tomoru Honda, 1,52,70, lembrando que não houve ainda a seletiva norte-americana, por isso uma certa ausência dos norte-americanos. E um chinês, Junior Chen, da China, aqui com 1,54,16, Junior Chen, da China, nos 200 borboleta. Agora, os 100 borboleta também, uma marca forte aqui do Josh Liendo,
do Canadá, mas que não chega ainda próximo do Caleb Dressel dos Estados Unidos, 50-36, o Josh Liendo do Canadá. O Shane Kessas dos Estados Unidos, olha como ele é forte, também com um bom destaque aí nos 100 metros borboleta. E patado no segundo lugar também, o húngaro, o Krzysztof Milak, com 50 e 80 também. Um atleta novo da Rússia, o Peter Zhiharev, ficando na terceira colocação. O Milak também, com 50 e 80. Krzysztof Milak, que tenta aí causar alguma dificuldade para o grande Caleb Dressel dos Estados Unidos. Mais provas aqui, os 50 borboleta, também uma prova a ser incluída aí no ranking mundial. A liderança com 22,62, o russo, 22,62, o Oleg Kostin. Lembrando que os Estados Unidos não iniciaram ainda a seletiva deles, que realmente aí marcas evoluirão muito com a presença norte-americana. O Jacob Peters, do Reino Unido, 22,89, e o Sebastian Szabo, da Hungria, 22,93, o húngaro. Sebastian Szabo, 29,93, 22,93, que é Sebastian Szabo. Szabo da Hungria, também um grande resultado do Szabo. Aqui nas provas masculinas, né? Mas aqui foram colocados os dois grupos. Cadê a outra pesquisa? Aqui o Wang Chun, todos eles. Aqui o segundo. Aqui o Wang Chun. O feminino, 200 medley. Então eu vou fazer agora um quadro feminino. Aí eu faço um quadro feminino. Pronto. Tiro aqui essas particularidades e começa com a grande Summer McIntosh do Canadá nos 200 medley, 2,689. Resultado fortíssimo da Summer McIntosh do Canadá, que pode agora ser um dos grandes destaques para esses Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. A Austrália, com a Kaylee McKeown, 2,816. Kaylee McKeown. E a chinesa, a Yiting Yu, com 2,834. Um resultado Yiting Yu com 2,834. E as atletas vão para 2,6. Então aqui ainda é a Summer McIntosh com o recorde mundial dos 400 medley, aí 4,2587, um resultado brilhante da Summer McIntosh. A Kate Grimes dos Estados Unidos com 4,3181, ainda distante das melhores marcas do mundo. E a Jenna Forrester, da Austrália, aí 4,3505. 4,3505. A Jenna Forrester. 400 metros, um Marchand. Aí vem a Sarah Sistrom, no 50 livre, com 23,92.
50 livre aqui da Sarah Sjøstrøm, teve uma fraca atuação nos Jogos Olímpicos, ela teve uma contusão, né? Quebrou o braço, uma coisa nesse sentido, e aí acabou e não conseguiu chegar em forma para os Jogos Olímpicos. 24-26, a China Jack, da Austrália, e a Yufei Zhang, 24-40, da China. 24-40, a Yufei Zhang. Então, por aí já se percebe a colocação dessas atletas. O 2 aqui, os 100 livres, 100 metros nado livre. Aqui uma liderança australiana, um resultado até, de certa forma, ainda fraco na temporada. 52,63 da Molly O'Callaghan. Molly O'Callaghan. Outra australiana, a China Jack, com 52,64. China Jack. E o terceiro lugar, 52,99, ainda resultado fraco. Ela que tem capacidade de chegar aí no 51. A Sarah Sjøstrøm, da Suécia, 52,99. Aí com Sjøstrøm, da Suécia. Os 200 livres, um 53,91, que é recorde mundial júnior da Summer McIntosh, do Canadá. 1,53,91, Summer McIntosh, resultado muito forte. A grande Kate Ledeck, uma das maiores nadadoras do estilo livre de todos os tempos, com 54,96. Kate Ledeck, campeã olímpica na distância em 2016 no Rio de Janeiro, se não me engano. E a Molly O'Callaghan, da Austrália, com 55,15. Um resultado também brilhante. Ela que parece ser uma competidora nova aí no cenário, pelo menos em termos de resultados significativos, está aparecendo agora. Os 400 livre, um outro recorde mundial da grande nadadora da atual temporada, que é a Summer McIntosh, da Austrália, outro grande resultado. Portanto, ela brilha nas provas de 200 e 400 metros estilo livre e os 200 e 400 metros estilo medley, com 3,56,08, recorde mundial, Summer McIntosh, do Canadá. A Kate Ledeck, com 59,71, 3,59,71, Kate Ledeck, uma das maiores nadadoras de todos os tempos, tricampeã na prova dos 800 metros nado livre. E a australiana, a Ariarne Titmus, também outro grande nome da natação australiana, 4,00,49, campeã olímpica nessa distância, derrotou a Kate Ledeck nos Jogos de Tóquio. Tá aí outro grande resultado da Ariarne Titmus. Nos 800 livre, resultado fortíssimo, mesmo não sendo uma época de temporada mais competitiva, a Kate Ledeck consegue brilhar nessa prova de 800 metros nado livre, onde ela é tricampeã olímpica, campeã lá no Rio de Janeiro, campeã em Londres e campeã também nos Jogos de Tóquio. Então aí a Kate Ledeck, 8,13,90, Estados Unidos. Kate Ledeck tentando se tornar a primeira tetracampeã da natação feminina. A Nova Zelândia também aparecendo com uma forte competidora, com 8,18 cravado, que é a Erica Fairweather.
um bom resultado com 8,18. E a Ariarne Titmus, que foi medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, nessa distância, aparecendo aí com um bom resultado, 8,19,33, mas ainda 4 segundos, a 4 segundos de sua melhor marca. Ariarne Titmus da Austrália. Então, grande resultado aí. Os 1.500 metros, que são dominados pela Kate Ledeck com muita facilidade. A Kate Ledeck domina a distância. 15,37,99. Kate Ledeck. A chinesa, olha a diferença, com 15,51,21. 15,51,21. A Bingje Li, eu acho que está errado, acho que é Bingje Li, né, não sei, eu acho que está errado aí o nome. E a Quadarella, da Itália, uma atleta forte também, 15,53 e 29, é uma marca que não garante medalha olímpica, mas por enquanto vai garantindo a terceira posição dentro do ranking mundial. Agora, a terceira lusa, vamos dizer aqui, 50 livre masculino, está ainda no início da temporada, ainda está muito fraco. 50 livre masculino, o Reino Unido, com o veterano Benjamin Proud, 21,71. Benjamin Proud. O Josh Liendo, do Canadá. Lembrando que o Anthony Irving dos Estados Unidos foi campeão olímpico em 2000 e 2016. No intervalo de 16 anos, ele conseguiu vencer essa prova, que é um feito fenomenal, fantástico. O Josh Liendo do Canadá, com esse resultado de 21,80. E o terceiro lugar, o holandês, Kenzo Simons. Kenzo Simons, 21,81. Kenzo Simons, ou Simons, aí depende como que funciona no holandês. Os 100 metros nado livre, teve o Ning Zhengtao, a China como campeão mundial, e agora aparece outro chinês, o Zhang Pan, chinês. Quem sabe a China, nessa briga com os Estados Unidos pelo quadro de medalhas na Olimpíada no geral, seria importante que a China diminuísse bem a diferença em relação aos Estados Unidos na natação. Fazendo aqui o recordista mundial, o romeno, né, o 47,61, ainda iniciando a temporada, o Davi Popovic, porque os chineses têm uma grande diferença de resultados na natação e no atletismo em relação aos Estados Unidos. E isso acaba pesando muito no quadro geral de medalhas. Então seria interessante para os chineses diminuir essa diferença nesses esportes. É o que eu chamo de combate direto, quando um país, ao invés de, por exemplo, um ganha 10 medalhas numa modalidade, o outro não ganha nenhuma. Então, ao invés de eu precisar ganhar 10 medalhas, eu tiro 5 daquele outro país e fico, né, e me igualo a ele. Esse é o grande desafio para a China. E o Zhang Pan, aí o Zhang Pan conseguiu também aí a liderança momentânea, né, do ranking mundial nessa distância, com 1,44,65, a liderança momentânea do ranking mundial. Um sul-coreano aí, lembrando o Taekwon Park, que foi campeão olímpico, se não me engano, em 2008, na prova de 200 metros nado livre. Aqui 1,44,67. Aí o grande Sun Ho Wang. E com o Matthew Richards, 1,44,83, grande resultado do britânico, o Reino Unido, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O
Dean McKean, uma coisa assim, o nome dele, não estou lembrando o nome, conquistou a medalha de ouro, o brasileiro ficou. O Brasil conquistou a medalha de bronze na prova. Aqui o Matthew Richards. Matthew Richards ficou com a medalha de bronze nessa distância dos 200 metros nado livre. Um grande resultado aí dos competidores dessa prova de 200 metros nado livre. Aí já pula para os 800 metros nado livre. Então tem que colocar aqui os 400. Interessante pular para os 800, né? 800 livres. Aqui a prova dos 800 metros nado livre. Liderança do Lucas Martens da Alemanha, 7:42:14. Alemanha, 7:42:14. Lucas Martens. O Alexander Stepanov da Rússia, 7:42:47. Alexander Stepanov. E aqui tem que fazer também fazer aqui o bronze, aqui o australiano Samuel Short, australiano, conseguindo aí 7:42:96. 7:42:96. Lembrando que o Fernando Scheffer do Brasil foi o medalhista de bronze nos 200 livres nos últimos Jogos Olímpicos, né? Os dois britânicos ficaram com as medalhas de ouro e de prata, né? O Duncan Scott e o Tom Dean, e o Fernando Scheffer ficou com a medalha de bronze. Que outro nome novo aqui na natação australiana, Samuel Short. Agora, aqui é 800, né? Poxa, errei aqui, ó. Aqui. E aqui os 400. Que aí os 400 livre. 3:42:46. Bom resultado do Samuel Short, da Austrália. A Austrália é muito forte nessa prova. Mac Horton, grande atleta da distância, campeão, derrotou o Sun Yang nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Aqui o australiano Samuel Short, 3:42:46. O alemão com 3:43:32, o Lucas Martens. E por fim, o irlandês, a Irlanda aparecendo aí nessas provas, o Daniel Wiffen, com 3:44:35. Daniel Wiffen. Então, outro grande atleta. Marco de Túlio, Félix Albuck, uma equipe forte aqui dos melhores do mundo nessas distâncias. Agora a distância dos 1.500 metros, o Florian Wellbrook. Lembrando que o norte-americano o Bob Fink, né, conquistou a medalha de ouro nos 800 e nos 1.500 metros. Foi a grande surpresa dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. E com isso, os Estados Unidos ficaram com 39 medalhas de ouro contra 38 da China e conseguiram vencer nesse critério de medalhas de ouro, batendo a China justamente com essas medalhas de ouro do Robert Fink. Então, foi a grande surpresa. Lembrando que os Estados Unidos também perderam com a Simone Biles, que era a grande favorita, a umas 4 medalhas de ouro, né? Tem tudo isso. Então os países entram com seus favoritos,
mas às vezes não conseguem confirmar, né, esses favoritismos. Daniel Wiffen, da Irlanda, é um nome novo dentro do cenário mundial, e o Romanchuk, que era o grande favorito para vencer os 800 metros, quebrou o recorde olímpico nos Jogos de Tóquio, mas aí acabou perdendo para o Robert Fink, dos Estados Unidos. Mikhailo Romanchuk, da Ucrânia. Aqui o 100 borboleta, um bom resultado também do canadense, do Josh Liendo, já está aqui marcado tudo direitinho, o Costin do 50 borboleta, a Sarah Sjöström. Bem, a Sarah Sjöström nos 50 borboleta. Então, vem o resultado dela, 25,04, Suécia, 25,04, a Sarah Sjöström, da Suécia, a russa, com 25,30, Arina Surkova, e 25,32 a chinesa, 25,32 a chinesa, Yufei Zhang. Então, mais uma russa aí entre as melhores. Os 100 borboleta também, o resultado da fortíssima chinesa, a Yufei Zhang, 56,48. Yufei Zhang, da China. A Margaret McNeil, que é a campeã olímpica, 56,54. Margaret McNeil. E a Regan Smith, 56,60, dos Estados Unidos, outra fortíssima competidora, forte também no nado de costas. Regan Smith, dos Estados Unidos, 56,60. Então, nessa prova, essas atletas brilhando. Agora, vamos para outra página, 2,470, 200 borboleta. Um grande resultado também da Summer McIntosh, do Canadá. Canadá, quem diria, hein? 2,470 aqui, ó. Fortíssimo resultado. Ela foi um dos destaques do campeonato mundial do ano passado. Australiana aqui, 2,655. Ainda uma marca não tão forte, né? Elizabeth Deckers, australiana, Elizabeth Deckers, 2,655, e 2,662, Reino Unido, 2,662, um resultado da Laura Stephens. Tá aí um grande resultado da Laura Stephens, 2,662. 200 borboleta, o Christoph Milak já foi colocado, e um grande recorde mundial da russa, a Tikhonova, né, nos 200 metros nado de peito. Vou colocar perto do medley, vai. 50 metros peito, 100 metros peito e 200 metros peito. Então, o grande recorde aqui da russa, com 2,1755. A russa, 2,1755, recorde mundial. Evgenia Tikhonova, da Rússia. Segundo lugar, a holandesa, um resultado fraco ainda, 2,22,21, que é a Tess Schouten, e a Tatiana Schoonmaker, da África do Sul, campeã olímpica, com 2,22,44. Aí a Tatiana Schoonmaker, atual campeã olímpica na distância. E este Wen da China, veterana, aí em quarto lugar.
Nos 100 metros nado de peito, outra também liderança com 1,492, mais uma liderança russa, a 1,492, uma liderança da Yevgenia Tikhonova, da Rússia. A segunda posição, a holandesa, Tess Schouten, ou Schouten, com 1,571. Aqui a holandesa, Tess Schouten. E em terceiro lugar, da sul-africana, 1,589, a Tatiana Schoonmaker. 1,0589, Tatiana Schoonmaker. E outro terceiro lugar, também aí, outro em terceiro lugar, um empate, a japonesa, do Japão, com Reona Aoki, com 1,589, 1,0589, Reona Aoki, conquistando aí, também com 5,89. 50 peito, 50 metros nado de peito, aqui já é a liderança de uma sul-africana, África do Sul, né, que teve conseguindo aí a África do Sul, 29,78, a Lara Van Niekerk. Penny Haynes ganhou 2 medalhas de ouro, né, nos Jogos de 1996, algo assim, na natação. Penélope Haynes, que a África do Sul teve um grande destaque nessa prova do nado de peito. A Penélope Haynes. Venceu tanto os 100 e os 200 peitos nos Jogos de 96. A Penélope Haynes, da África do Sul. Aqui a Benedetta Pilato, da Itália, com 29,84. Benedetta Pilato, já é famosa nessa distância dos 50 metros. E a Lily King, a grande atleta dos Estados Unidos, já foi campeã olímpica na distância, 30, na distância de 100 metros, a Lily King dos Estados Unidos. Estados Unidos também fortes nessa prova, não é a prova mais forte dos Estados Unidos, não é o estilo mais forte dos Estados Unidos, o nado de peito, talvez seja até o estilo mais fraco, mas os norte-americanos conseguem também grandes resultados nessa prova. No masculino, aqui já nas provas masculinas, né, próximos aqui do nado medley, as provas de nado de peito masculinas, os 50 metros, 26 e 28, a liderança de um bielorrusso, o Ilya Shimanovich. A segunda colocação de um chinês, 26,61. Lembrando que o Adam Pitt, do Reino Unido, bicampeão olímpico nos 100 metros nado de peito, é um grande nome do nado de peito na atualidade. E o Kosuke Kitajima, do Japão, foi bicampeão, tanto nos 100 quanto nos 200 peito, nos Jogos de 2004 e 2008. Aqui outro chinês, esse já é um chinês mais famoso, o Haiyang Kim, que conseguiu aí terceira posição no ranking por enquanto, 26,63. Lembrando que os norte-americanos ainda vão nadar, né? Aqui a distância dos 100 metros nado de peito, o Haiyang Kim da China lidera o ranking. Já vou colocando aqui, ó, só apagar colocar aí o 57,93 dele, é uma marca forte,
Curioso que 57,93 é a mesma marca que a Mary Meagher dos Estados Unidos fez nos 100 borboleta, lá em 1980, 1981, se não me engano, 1981. E foi um recorde mundial que durou muito tempo. Aqui a bielorrussa, só que era no nado borboleta feminino, 100 metros borboleta feminino. Aqui o Ilya Shimanovich da Bielorrússia com 58,41, uma marca ainda muito fraca. Ilya Shimanovich da Bielorrússia. E o terceiro lugar, a Itália. A Itália que teve o Domenico Fioravanti, campeão nos 100 e 200 peito nos Jogos de 2000. 58,73. Aqui o Federico. Itália que não era uma força da natação, mas que mudou muito a partir dos anos 2000, conquistando suas primeiras medalhas de ouro, Massimiliano Rossolino e o Domenico Fioravanti, e aí colocaram a Itália no cenário aí das forças olímpicas da natação. E finalmente os 200 peito, aqui a liderança, 2,747, uma marca forte aí do russo, Kirill Prigoda, 2,747. Kirill Prigoda. O chinês, 2,755, também é uma marca. O chinês evoluiu muito, hein? O Haiyang Kim. E o terceiro lugar, os tradicionais japoneses. Dessa vez com Ipei Watanabe, 2,773. 2,773, Ipei Watanabe. Grande resultado do japonês Ipei Watanabe. Os 200 costas agora, um resultado razoável aí, não é grande coisa. Creio que não seja um resultado que garanta medalha, mas né, aqui o australiano, né, aqui vamos ter os 50 costas, os 100 metros costas e os 200 metros costas. Aqui nos 200 costas, né, a liderança mundial dos 200 costas, no momento, o australiano, o Joshua Edwards Smith. Joshua Edwards Smith com 1,55,42. A segunda colocação, o campeão olímpico, o russo, 2 segundos ainda atrás da melhor marca dele, 1,55,50, o Yevgeny Rilov, que polemizou lá, desfilando com a roupa do exército, né? E aí difícil, acabou levando uma punição. 1,55,95, o Hubert Kos da Hungria. Hubert Kos da Hungria. 200 costas. 200 costas que a Hungria teve o Sandor Vladar, campeão olímpico nos Jogos de Moscou em 1980, nessa distância. Aqui a participação das mulheres, né, os 50 metros nado de costas, os 100 metros nado de costas e os 200 metros nado de costas. Nessa distância dos 200 metros nado de costas, aqui a vitória, né, da 2,314, uma marca muito forte australiana, quebrou o recorde mundial, na verdade. É o recorde mundial, 2,314. Acho que era anterior à da Melissa Franklin dos Estados Unidos. E a Kaylee McCann, que é a campeã olímpica, conquistou 2,314, recorde mundial para a Austrália. A norte-americana, a Regan Smith, com 2,476, ficou em segundo lugar. Regan Smith, que ela é muito forte no nado de costas. E a bielorrussa, ainda com uma marca muito fraca,
muito fraca sim, né? Em relação a poder conquistar a medalha, 2,695, mais de 3 segundos, quase 4 segundos atrás da Anastasia Shkurdai, da Bielorrússia. Bielorrússia que também sofreu a punição de não poder competir no esporte mundial por causa da questão da guerra da Ucrânia. Bielorrússia que pagando pato aí de graça por apoiar a Rússia, né? Mas aí é outra polêmica. 100 metros nado de costas, a Austrália com 57,84. A Kaylee McKeown. A Regan Smith dos Estados Unidos com 57,90. Ela é mais forte mesmo nessa distância de 100 metros, onde já foi inclusive recordista mundial. E a australiana, aqui a Molly O'Callaghan, com 58,42. Aí uma marca meio longe. Molly O'Callaghan com 58,42. Os 50 metros, mais uma liderança da Kaylee McKeown, sendo o grande nome do nado de costas, 27,31. Kaylee McKeown, 27,31. Segundo lugar, a Molly, da Austrália, 27,38, empatadas, né? Com 27,38. A Molly O'Callaghan e também a Kelly Massey, outra fortíssima competidora. Curioso até ela não estar liderando ali nos 200, né? Que ela é muito forte nos 200 costas, mas aparecendo na distância de 50 metros. Entre os homens, o chinês que não conseguiu medalha na Olimpíada, na distância de 100 metros, acabou decepcionando, o Jiayu Shu. Aqui ele lidera, 52,26. Jiayu Shu. O Kliment Kolesnikov da Rússia, 52,54. Kliment Kolesnikov. E por último, o Hunter Armstrong dos Estados Unidos com 52,59. Estados Unidos, 52,59. Hunter Armstrong. Então, grande resultado aqui de Estados Unidos e tudo mais. 50 costas, 24,12. Forte resultado aí do Kliment Kolesnikov da Rússia, 24,12. Kliment Kolesnikov. Segundo lugar, outro russo, com 24,28, que é o Pavel Samusenko. E, por fim, Hunter Armstrong dos Estados Unidos com 24,30. O norte-americano, 24,30. Hunter Armstrong. Aí um grande resultado também do norte-americano. Então, creio que todas as provas acabaram sendo abordadas aqui. Olha, 50, 1500, todas elas são esses os rankings mundiais das provas individuais da natação. Até o momento, até o dia 11/5, Reino Unido, China, entre os homens, Reino Unido, China, Austrália, Alemanha, Rússia, Canadá, Hungria, Rússia, China, Austrália, Bielorrússia, China, Rússia e China. A China aí aparecendo com 5
lideranças. No feminino, a canadense, a Summer McIntosh, dominando com muita propriedade, conquistando aí 5 lideranças mundiais e colocando o Canadá como a maior força. Se bem que a Austrália, 3 da Kelly McKeown, também tem um bom desempenho, só que realmente o Canadá, com a Summer McIntosh, é uma das grandes forças em termos de resultados no momento. A Rússia tem 5 lideranças também, a Alemanha também tem suas lideranças. Enfim, esses são os resultados, né, do ranking mundial nessas provas de natação e nessas provas de tanto masculino quanto feminino. Aí se fosse fazer um ranking, né, um ranking masculino, né, eu costumo fazer assim, ó. Só estou mostrando aqui, inserindo uma tabela. Aí eu não lembro se são 6 colunas, vou por 6 colunas, vai. 3 linhas. Aí tem o país, o total, o número de ouro, a prata, o bronze e o número de provas que obteve as medalhas. Eu costumo fazer esse tipo de estudo. Aí vamos supor, a China foi o grande destaque, aí já coloca 1, 2, 3, 5 lideranças da China. Segundo lugar, 2 segundos lugares e 2 terceiros lugares. Né? Eu costumo fazer o estudo assim. Aí as provas em que os chineses chegaram ao pódio, 1, 2, ó, assim que funciona, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provas os chineses chegaram ao pódio. Onde eles colocaram 2 foi numa prova de 50. Agora eu não lembro qual foi, 50 peito. Então, 9 posições de pódio. Os russos tiveram 2 posições de liderança. Segundo lugar, 1, 2, 3, 4. Terceiro lugar, 1. Então, seria um total de 7, se fossem medalhas, né? Em uma prova, 2 provas, 3 provas, 4 provas, 5 provas, 6 provas. Em 6 provas, esses russos conquistaram essas posições. Outro exemplo, vou colocar só as forças. Austrália, 1 liderança, 1 liderança só. A Austrália tem um desempenho fraco. E 1 terceiro lugar, só. Austrália, 2, 1 liderança, 1 terceiro lugar. Os Estados Unidos não aparecem em primeiro em nenhuma. Segundo lugar, 1 e 3 terceiros. 1 segundo lugar e 3 terceiros em 4 provas. 1 segundo lugar, 3 terceiros em 4 provas. E assim eu vou fazendo esses quadros de medalhas dos países. Agora, por exemplo, ó, a Alemanha ou o Reino Unido. O Reino Unido também é interessante. Ó. 102, o Reino Unido. 112. Ó, o Reino Unido vai com 112. Ó. 4 também. 4 disputas. Ó. O Reino Unido. 112. Então, o Reino Unido aqui, ó. 4, 2. Né, em 4 disputas. Então dá para ir fazendo esse tipo de comparação entre os países. Aí no feminino, estou pegando só um exemplo, não vou fazer esse quadro agora, mas estou pegando só como exemplo
para que vocês entendam como que eu desenvolvo esses meus estudos, né, de quadro de medalhas e tudo mais. Aqui eu vou colocar a Austrália como primeiro, vamos ver se vai dar mesmo a Austrália. A Austrália, aqui ó, esqueci de pôr a Molly O'Callaghan como primeira, aí ó, primeira aqui da Austrália, aí coloca primeiro lugar, primeiro lugar, 2, 3, 4 primeiros lugares da Austrália, depois 1, 2, 3, 4, 5 segundos lugares, lembrando que a Austrália já teve o campeonato dela, né, e os Estados Unidos não. E 1, 2, 3, 4, não, 3, 4, 5 e mais 5. Olha o show da Austrália aqui, 14 atletas em posições de pódio nas provas femininas. Muito interessante esse desempenho da Austrália. O Canadá tem essas 5 posições de liderança da Summer McIntosh. Ainda consegue uma com a Kylie Massey e a Margaret McNeil. Aliás, consegue 2 posições de segundo lugar. Um bom desempenho do Canadá. Lembrando que o Canadá também tem força nos revezamentos. O Canadá com uma poderosa equipe aqui para os revezamentos. E a Austrália, seria medalha em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em 11 provas, a Austrália tem essas 14 posições de pódio. Curioso também verificar os Estados Unidos. Os Estados Unidos com a grande Kate Ledeck, com 2 posições de liderança. Aí os Estados Unidos também, 1, 2, 3, 4, 5 posições de medalha de prata e posições de medalha de bronze das norte-americanas, uma delas, 2, mais 2. Então, as norte-americanas, na verdade, com 9, 2, 5, 2, batendo, né, superando o Canadá. E os Estados Unidos com posições em quantas provas isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provas, uma por prova. Então os Estados Unidos, né? Isso, né? Temos que lembrar que os Estados Unidos não fizeram ainda, não realizaram o seu campeonato interno para escolher equipe. A China, outra força, a China aí com a Yufei Zhang, que é a campeã olímpica, com uma liderança. Depois a China, outra com a Bingyi Li e a Yiting Yu, conseguiu uma liderança, a Yufei Zhang e a Yufei Zhang de novo. 3 vezes a China aparecendo, todas em 5 e também seria o equivalente a 5 medalhas. Então é bem interessante esse desempenho das chinesas. Desempenho muito interessante das chinesas. A Itália, a Benedetta Pilato e a Simona Quadarella. Entre os homens, a Itália, o Federico Poggio no nado peito. A Itália ainda não produzindo resultados fortes ainda esse ano, mas com certeza produzirá. E uma curiosidade aqui, o Canadá no masculino, porque tem o Josh Liendo produzindo grandes resultados, creio que o Canadá também apareça com destaque aqui, ó, que seria uma medalha de prata do Canadá, uma medalha de ouro do resultado do 100 borboleta, uma de ouro, uma de prata. O Canadá aparecendo com 2 resultados de pódio, ouro e prata, em 2 provas. E aqui, fazendo o feminino, a Rússia, só para constar, né, que seriam 2
medalhas de ouro com a Tikhonova e a Arina Surkova com uma medalha de prata do nado borboleta. Então aí 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata em 3 pódios. Bem, a análise da natação por enquanto é isso, não vou completar ainda esse quadro, só para que quem está vendo aí, acompanhando, possa ver como que funciona essa minha pesquisa olímpica. Espero que quem estuda o assunto goste da análise, faça algum comentário e vamos tocando, vamos fazendo essas pesquisas. Muito obrigado, até um próximo vídeo.